Chegaram antes aqui, ó. Os guris chegaram antes. Os guris da patrola. Aí está, bom dia, pessoal. Sabadão de feira. Viram que baita sábado? Lindo sábado. 14 de março de 2026. Agora são exatamente 11 horas 32 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, sabadaço de sol, temperatura e pressão, patati patatá, tá fazendo papapá, vamos ver aqui, 21,52 para Leme Silva. Vamos buscar isso aqui tá boa para levar direto para Cidade Baixa e não ficar passando raiva na Zona Sul, porque eu já tô com Comfort já faz uns 5 minutos. Alguém foi mais rápido do que eu. 26 graus, 6,76, vai se fuder. Agora começou todos os refugos. Sabadaço de sol, meio de mês, dia de St. Patrick's Day, não no calendário, porque se eu não me engano, de St. Patrick's Day, um feriado irlandês que os porto-alegrenses adotaram como seu, né? Já faz alguns anos que as cervejarias... Para quem não sabe, Porto Alegre, eu não sei se é considerada a capital das micro-cervejarias ou a cidade que mais tem micro-cervejarias. Eu sei que existem várias micro-cervejarias e não tão micros assim, na verdade, aqui na cidade. E muito boas, por sinal, uma melhor que a outra. E hoje elas estão basicamente todas baseadas ali no quarto distrito. E a coisa de, pelo menos desde que eu sou motorista de aplicativo, coisa de 10 anos. Aquela corrida que Daniel, aquela corrida que eu não tinha conseguido no Zururu, veio na exclusiva para mim, 21 pilas, pegar aqui embaixo na Vila Nova para levar lá para Leme Silva. Já vamos direto pros puff e sair da Zona Sul, que só tá tocando refúgio mesmo, né? E deixa eu virar a câmera para frente, para vocês darem uma olhadinha na paisagem do dia de hoje. O que eu tava falando sobre São Patrick's Day, Porto Alegre, cervejaria, eu já misturei um monte de coisa na mesma fala, né? Essa é uma característica minha. Não sei se pro bem ou pro mal. Mas há coisa de 10 anos, mais ou menos, Porto Alegre adotou, ou pelo menos as cervejarias adotaram este feriado e fazem vários eventos, enfim, né? E hoje tem várias festas no quarto distrito alusivas a São Patrick's Day, que é um feriado irlandês, como eu falei antes, né? A famosa cerveja verde. Não de garrafa verde, como a Heineken e a Stella Artois, por exemplo, e sim de cor verde. Nada mais do que um corante que o pessoal adiciona na bebida. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso é alerta de passar longe, né? Pelo menos pra mim, né? Eu tenho pavor de trabalhar em eventos, tenho pavor de trabalhar no quarto distrito. E se tem evento no quarto distrito pra mim, então são 2 argumentos pra me deixar mais esperto ainda. Só que não dá pra negar que isso movimenta muita gente, né? Então eu acho que pelo menos pro final da tarde, início da noite, e noite inteira, na verdade, eu acho que vai dar um movimento bom em relação a isso. Então tem que aproveitar essa demanda de alguma maneira, tentando aproveitar a dinâmica nas regiões, né, de alta demanda, se houver dinâmica, na verdade, e tentando fugir, como se não houvesse amanhã, dessas tranqueiras, né, de bares e enfim. Dito tudo isto, a notícia ruim é que eu recebi agora no período da manhã algumas mensagens de vocês, via Instagram, via WhatsApp, via mensagem no vídeo de ontem, dizendo que o dia tá terrível, que o movimento tá fraco, que o preço tá baixíssimo. Então parece que o estagiário tá no comando valendo com força, sabe? Querendo nos fuder. Mas eu com isso, né? Eu tenho contas para pagar, os meus boletos não estão nem aí pro estagiário do aplicativo, eles só querem saber do pingamento lá na conta deles e nada mais. Então vamos fazer o que eu tenho para fazer de melhor, que é correr atrás dos meus passageiros, de um lado para o outro, para cima, para baixo, para lá e para cá, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Tu vai ali na Terezinha? Isso. Já tem fila essa hora. Impressionante, né, cara? Isso que tá sempre lotado. Feito. Bom dia aí pra ti, um excelente final de semana, amigo. Falou, tchau, tchau.
1082 da Venâncio. Bora ali buscar Ana Maria. Vocês conhecem a La Minuta da Terezinha? Podia ser jabá, né? Mas acho que ela não tá precisando de influência meia boca pra divulgar a La Minuta dela. Olha a fila que já tem às 11h58 da manhã. É muito boa, por sinal. É barata. Uma vez eu vim aqui com os guris num dia dos pais, há uns 2, 3 anos atrás. Só que enquanto era na Venâncio Aires ainda. A La Minuta da Terezinha. Tá, não é jabá, mas poderia ser, né, moça? Fica a dica aí se chegar em ti esse vídeo. Pessoal, eu queria aproveitar esse pequeno deslocamento que eu vou fazer, pegar na Maria aqui na Venâncio, para levar ali para o Menino Deus e te pedir uma gentileza, um favor, um carinho, tá? Caiu muito as visualizações dos vídeos nos últimos meses, caíram muito as visualizações destes vídeos nos últimos meses. Eu sei que muito se deve à alta oferta de vídeos. Eu tenho postado vídeo todos os dias, já faz pelo menos aí umas 3, 4 semanas. E eu entendo que vocês não têm tempo para ver tudo e tá tudo certo em relação a isso. Mas tem uma coisa que tu pode fazer. Tem uma coisa que tu pode fazer, não te custa nada. Curta esse vídeo, por favor. Quanto mais curtidas eu tiver, mais o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, pelo menos para ti, e vai distribuir, oferecer para novos espectadores, né? Então, eu sei que caiu, mas não interessa se são 1 ou se são 100 que estão vendo esse take nesse momento. Se os 100 que estiverem vendo esse take nesse momento der essa curtida, com certeza, pelo menos o número de curtidas vai aumentar. E eu espero que talvez o estagiário do YouTube me dê uma forcinha também. E não esqueça de sempre que possível deixar um comentário. Por exemplo, agora, coloca ali para cima deles, que eu vou ter certeza que tu entendeu o meu pedido. Cadê a Ana Maria, tia? 4. Ah, isso tu curtiu? Não esquece de ripar também, tá? Só para não passar batido. É impressionante, né? Como a nota do passageiro reflete muito bem o comportamento do mesmo. Vou pegar uma senhora para trazer aqui para o aeroporto agora. E cheguei lá, ela estava na frente da porta do prédio dela. Show de bola, maravilha. Delícia, né? Cheguei, ela olhou com cara de desprezo pro Moisés. Eu cheguei a ver o balãozinho na cabeça dela. O que é isso? Sabe como se ela tivesse pensando, que carro é esse? O que tá acontecendo aqui? Uma cara de desprezo, assim, sabe? Olhou pra mim. Baixei o vidro, senhora, a senhora precisa de ajuda com a mala? Uma maletinha de mão, essas que vão em cima do avião, sabe? Eu sabia que ela não precisava. E ela disse, não, tá tudo certo, moço. Ok. Tá tudo perfeito até então, tirando a cara dela, né? Daí abriu o porta-malas, aquela coisa toda, colocou e embarcou. Eu disse, bom dia, senhora, tudo bem? Ela me cuspiu um bom dia, de uma forma assim como se eu fosse um merda. Eu fui ver a nota dela, 4,80. Disse, tá explicado. Não basta esperar na frente do prédio. Não basta tu... Seja educado com a pessoa, pô. É o mínimo que se espera, né? Ubiratã. Eu tô chegando aqui pegar o Ubiratã no setor 3 e levá-lo pra Vieira de Castro. Bate-volta delícia que eu fiz no aeroporto. Eu vim pra cá com o único objetivo, voltar o quanto antes pros PUF, porque não tem por que sair de Porto Alegre, pelo menos não nesse horário. Tá bombando, tá tocando como se não houvesse amanhã, graças a Deus. Setor 3, 1, 2, 3. Tem uma aglomeração de passageiros ali, então eu espero que o Ubiratã seja um deles. Não é um deles, já vi que não é. Os que estão ali já estão embarcando, o Ubiratã deve estar lá no 4, no 5. Lá na frente, mal posicionado. Vou passar aqui, não vou perder tempo. Já vou comer esse colega aqui. Bons ouvidos para isso. Vou me posicionar aqui na frente. Ver se o Ubiratã aparece para embarcar no Moisés. E por falar em nota de passageiro, foi o último take, né? Já se passou. Uma corrida, na verdade, larguei a senhora ali na Santana e devia aqui no Pegos abastecer. Daí tocou aqui 44 pila pro Terraville. Eu pensei, vamos se incomodar ou não vamos se incomodar? Eu pensei, Terraville, Juca Batista 8 mil, lá na puta que pariu. Eu pensei, ela vai pedir pra eu entrar na casa, lá
na fase 18, né? Vou rodar 2 km pra dentro, aquela coisa toda, aquele monte de coisa. 18 pila JR, viu? Eu sabia que eu tinha acertado. Agora tu veio valendo. Dali. Eu fui ver a nota dela, 4,83. Tá bem capaz que eu vou rodar 1 hora com uma 4,83. Deve ser por isso 4,83, porque por isso o quê? Porque ela pede sempre pra entrar na puta que pariu lá dentro do condomínio dela. Sim, eles pedem todos. Sem contar que a portaria, dependendo da turma lá, da portaria, tu tem que fazer uma entrevista. Quase parece que tá entrando nos Estados Unidos, de tanta pergunta que te fazem, sabe? Enfim, a última vez que eu fui já faz um bom tempo. Faz um bom tempo, acho que faz uns 3, 4 anos que eu fui a última vez no Terraville. Eu lembro que foi assim, cheguei lá e pergunta, cadastra carro, tira foto, mostra identidade. Sem contar que às vezes tem fila, 2, 3 carros na tua frente. Enfim, é uma função. É uma função ir no Terraville. Sem contar que o aplicativo não paga nada disso, né? Tá pagando 44 pila por uma viagem de 23 km. Ou seja, não tá nem R$2 o km. Pra tu fazer uma viagem de 50 minutos e chegar lá depois, passar raiva, porque lá a demanda é fraca, né? Pelo menos no Comfort. Ou ter sorte de pegar alguém lá dentro. O que é raro, mas acontece. Eu achei que você ia trazer uma casa de samba e veio no dentista. Feito. Bom final de semana pra ti, Eli. Tchau, tchau. Quatro, né? Opa. Tu sabe quando tu ganha um passageiro? Quando tá tudo... Quando só o rádio chora no ambiente, o ar-condicionado tá gelado, daí tu olha pelo retrovisor, o passageiro tá aqui, ó. Balbuciando, cantando pra ele mesmo. Lucky, Jason Mars, né? Ou Bruno Mars. Eu confundo esses dois marcianos aí. Enfim, 2h11 da tarde, não para, graças a Deus. No dia que eu morrer, quero ir no meu caixão, pintado de tricolor. O caixão, no caso, como o meu coração. Alegria, alegria. É satisfatório! É libertador! Desculpe aí se está estourando o áudio. Foda-se o áudio também. Ah! Ah! Até quando esses passageiros vão nos tirar pro otário, hein? Até quando esses passageiros vão nos tirar pro otário? Eu rodei contrariado 7 minutos pra buscar a mina. Eu cheguei. Adivinha se tinha alguém me esperando? Não satisfeita ela? Chegou depois de eu já ter cancelado, com um baita do enroladinho de salsicha. 4. É assim que eu trabalho. Às vezes, hashtag Uber, hashtag diário de um Uber, hashtag motorista aplicativo, hashtag Porto Alegre e hashtag vida de Uber. Vida de Uber. Localização Porto Alegre. Compartilhar nos Reels, compartilhar nos Threads, no Facebook. É isso aí. Tô fazendo uma postagem no Instagram aqui. Aqui nesses condomínios novos da MRV, aqui na Costa Silva, bairro Costa Silva, agora são 5:03 da tarde. Daí tocou uma corridinha assim que eu olhei assim. Aliás, eu olhei aqui, né? O celular tá aqui na minha mão, no caso. Compartilhar. Vou colocar no story também, porque eu vou mencionar todos os guri. Adicionar uma vez. Vou mencionar o pessoal aqui, os influencers da região. Esse take anterior, bom, provavelmente quando tu estiver vendo esse vídeo, tu já viu o take anterior no Instagram, né? Cara, porque assim, ó, eu não aguento mais essa história, sabe? Sábado, principalmente aos sábados, ou parece que com muito maior frequência aos sábados, é o dia mundial dos todos levam, né? É aquele dia que eles acham que a gente está aqui à disposição de fazer o que quiser com eles, né? Daí os caras nos deixam esperando, vem com cachorro, vem com um monte de criança com salgadinho na mão, né? Mas por que ficou curto assim? Peraí que eu acho que eu fiz errado aqui.
Ó, São Vicente de Paula, Bom Jesus. Não, não vou fazer. Ah, eu errei, tem que excluir essa merda. Eu excluí de ambos. Falei tudo de novo. Mover para rascunhos. Será que eu consigo salvar a edição, então? Manuel Elias, não. Tá tocando como se não houvesse amanhã, só no Comfort, desde que eu saí de casa. Excluir, eu já mandei excluir essa merda. Excluir mídia. Excluir de ambos. Antes de excluir, deseja mover o rio para o rascunho do Instagram, mover para o rascunho do Instagram. Tá, agora vamos ver se eu consigo editar daqui. Tá, deixa eu finalizar aqui a minha... Como é que eu faço mesmo? Esqueci. Acho que agora vai rolar. Mas o que eu queria ter comentado antes não é nem sobre isso aqui que eu tô fazendo, mas é que... Enfim, o cara não tem um minuto de sossego, né? O cara não tem um minuto de sossego. Acho que agora vai. Tá. Já tocou uma quarto distrito, Conselheiro Camargo 284. Pra quem não sabe, patrimônio ou patrimônio. Até que o valor tava ok, se fosse só o valor eu iria. Mas tinha parada. Dia Mundial de Todos Levam. Deixa eu mostrar pra vocês uma vila que eu vou entrar agora, que eu só entrei uma vez na minha vida. Que aqui fica do lado do Centro Vida, aqui na Baltazar. Eu não sei o nome dela, o nome da vila no caso. Fica bem na frente do Pardal. E a única vez que eu vim aqui na minha vida, eu lembro que eu vim de Cabify. Isso eu não esqueço. Essa aqui é a direita, ó. A única vez que eu entrei aqui, ó. E o que me chamou a atenção nessa viagem que eu vim aqui da outra vez é que o nome do passageiro era o mesmo sobrenome da rua. Que no caso o nome da rua é Júlio Streg. Que não é essa rua aqui que eu vou entrar. A Júlio Streg é a próxima, né? Aqui, ó, à esquerda, nessa bifurcação à esquerda, é a rua Júlio Streg. Eu vou reto aqui para pegar passageiro lá na frente. E o que me chamou a atenção aquele dia foi justamente que o passageiro que eu trouxe era não sei o que Streg. Tava lá no nome dele de passageiro no aplicativo da Cabify. E daí até questionei ele. Ah, que legal, cara, que coincidência, né? Tô te levando pra uma rua que tem teu sobrenome e tal. Não é normal, até porque teu sobrenome não é comum. E ele disse, não é coincidência, Júlio Strega é meu avô. Eu disse, que legal, é teu avô? Eu disse, não, foi, já faleceu, não sei quem, bababá. Foi um dos líderes da vila lá e tal. Ele até me falou o nome dessa vila na época. E eu não lembro, tá? Então quem souber, deixa aí anotado aí nos comentários o nome dessa vila, porque você sabe que eu sou curioso pra caralho, né? Cadê a Ângela, o merda? Mais uma que não tava contando com a minha astúcia, tipo, puta que pariu. É na mais à frente. Deixa eu aproveitar e já vou manobrando, porque é sem sair dessa rua, é a rua apertada, enquanto ela não vem, eu vou manobrar na entrada desse beco aqui, ó, que tem aqui nas minhas costas. Ai, meu Deus, será que vai ser mais uma saneta bem dada, sabe? Puta que pariu, tá vivendo um gurizinho, novinho, não tem 15 anos de idade. Opa! Ângela. É a Ângela? Aham. E aí, tu que vai? Aham. Que idade tu tem? 14. Cara, tu não pode andar sozinho, velho, desculpa, tua mãe tem que te acompanhar. Tu é muito jovem pra andar de Uber sozinho. Tá, diz pra ela te acompanhar, é por segurança, tua segurança principalmente. Tá, desculpa aí, meu amigo. Na próxima. Vocês viram isso? Não? Não viram, né? Ainda bem que eu não identifiquei ele. Gurizinho bem novinho. Bem novinho, baixinho, quase não chegou na porta do carro. A mãe tá mandando de Uber sozinho pra puta que pariu. Vambora, né? O take só serviu pra passar raiva mais uma vez, mais uma maçaneta bem dada. E pra mostrar essa vila aqui, que eu esqueci o nome, mas que o Streg, esse no caso, foi um dos líderes. É só o que eu sei. Cá estou no aéreo novamente, mostrar pra vocês. Trouxe o Bruno, um sósia do Debona. Marcelo Debona, narrador da RBS TV, da Rádio Gaúcha. É impressionante como o Bruno, meu passageiro, é parecido com o Debona. Vim brincando com ele sobre isso. Ele entrou no carro, tem certeza que tu é o Bruno? Falei pra ele, ele me olhou assim com um sorrisinho escondido no rosto. Cara, tem a cara do Debona, eu falei. Eu escuto isso todos os dias, diz ele. Diz ele que não tem nenhum parente, nem parentesco conhecido com o Marcelo, né? Vamos ali ver, esse take é pra fazer um comentário com vocês, se vocês souberem, me digam. Eu estou neste momento com as preferências de região ativada, tirando toda a região metropolitana, deixando só Porto Alegre como
Tá, não vou saber hoje. 30 pila para Barros Cassal, vamos dar-lhe. Eu tô desconfiado. Uma vez aconteceu, eu não tenho certeza, e eu queria comprovar isso. Que uma vez aconteceu de eu ir para algum lugar fora de Porto Alegre e eu tenho quase certeza, mas eu não tenho certeza que eu estava com as preferências ativadas. E eu queria testar isso agora, né? Porque eu só ia ter certeza se tocasse uma GPA aqui do aeroporto. Mas não aconteceu, estou como Porto Alegre. Porque eu acho que, eu tenho certeza que a nota não funciona, o filtro de nota aqui. Aqui não funciona o filtro de nota. Não sei se você já se ligou nisso. Vê que nota que até Maria. Nesse caso aqui no 496. Qual o setor? Setor 5, lá na frente. Tá, fechou. E eu desconfio que a preferência de viagem também não funciona aqui. Assim como o destino, né? Se tu tá destinado para algum lugar, ele manda tu tirar. Ou sair fora e ir embora. Porque ele não funciona aqui no aeroporto. Mas não vai ser hoje que eu vou descobrir isso aí. E a Maria tá onde? Pelo PIN dela, tá lá no Citicar, ó. Oi? É que tá no nome daquilo, da... Como é que é? Marta? É isso? Não. Né? Não? Não. Pediu pra terceiros, 2 rapazes. Eu não vou deixar de levar essa coisa que eu vi que são de boas. Não é Maria? Não é Maria? Não é Maria? É Marta. É Marta. Qual é o destino de vocês? É Barros Barros Cassal. Tá, então sou eu. Vou abrir ali pra colocar as malas. São de boas, não vou deixar. Irão 2 pessoas contigo, mandou a mensagem agora. Emerson e Nicolas, fechou. Aqui é comprovado. Demorou, mas mandou mensagem. Emerson e Nicolas? Ela mandou a mensagem só agora. Acabou de entrar aqui. Sim, eu tava aqui dentro já, por isso que foi rápido pra eu chegar. Barros Cassal. Eu tenho a impressão que eu nunca entrei nos Estados Unidos. Nunca entrei nos Estados Unidos, não sei se um dia entrarei. Não tá no meu campo de mira, né? Digamos assim. Não preciso sair daqui vazio, né, tia? Não preciso sair daqui vazio. Parar aqui em cima da calçada. Eu tô com as preferências ligadas, não vai tocar pra cá mesmo, foda-se. Tô aqui na Lomba do Pinheiro, vindo no condomínio Atmosfera aqui na zona leste da cidade. Aqui ele já entende que é Viamão, como eu tô com as preferências ligadas, ele não vai mandar nada de corrida aqui, eu tenho que sair fora. E eu não ia pra Viamão mesmo, não vou desligar as preferências, deixa ligado, tá tudo certo. Vou rodar um pouquinho em direção a Bento Gonçalves, ali bairro Partenon, e daí dali seguimos. Deixei os 2 rapazes que eu peguei lá no aeroporto, na Barros Cassal e no prédio do lado, e embarquei essa passageira aqui, trouxe aqui para esse condomínio, Atmosfera, então. Eu nunca entrei nos Estados Unidos, é isso que eu queria concluir. Mas eu tenho a impressão que deve ser mais fácil entrar nos Estados Unidos do que nesse condomínio. E em alguns em Porto Alegre, hoje mesmo eu citei que eu recusei uma viagem por Terraville por vários motivos, né? Porque é longe, porque tá mal paga, porque lá tu anda 3 km de bobear para dentro. Não é o caso aqui é pertinho e tal. E até entrei com a senhora, ofereci para entrar, porque ela tá vindo visitar, não conhecia, ela falou que tá vindo no aniversário da amiga da filha e tal. E ela disse, pois eu não sei onde é, se for perto eu vou a pé. E daí nós chegamos na portaria, e daí eu me identifiquei e tal, e eu perguntei, minha passageira não sabe, eu tô trazendo onde fica, eu tô trazendo ela para o aniversário da fulana. E daí ele tá ali, naquele salão ali na frente, coisa boa, fiquei pensando, tá, me livrei, não vou precisar entrar, né? Pra quê? Pra quê? Não, mas o senhor pode deixar ela ali, daí nisso já encostou um carro atrás de mim, já fez fila, não tinha como sair pra fugir, né? Pra deixar ela que se virem e fazer a identificação, aquela coisa toda, o tete-a-tete, o FaceTime, puta que pariu, sabe? E daí, não vou mais conseguir sair de ré, então eu pensei, então é só deixar ela ali, né? Só deixar ela ali, ó, ali, né? Ali. Não, mas a gente precisa identificar o senhor. Pra quê? Eu já tenho cadastro ali, porque eu já voltei outras vezes, inclusive o Rafael tem um amigo que morava ali, não mora mais. O Léo, um abraço, Léo. Não sei se tu vai ver esse vídeo aí, enfim. Então, por várias oportunidades, eu trouxe o Rafa, busquei o Rafa aqui, então eu já tinha cadastro, né? E todas as vezes foi a mesma coisa. E daí eu disse, é só ir ali, né? Pra que identidade, CPF, habilitação, FaceTime. Puta, e com a passageira também. Não era só comigo o negócio. Identificação com a passageira também.
Enfim, às vezes eu penso que é mais fácil, que deve ser mais fácil entrar nos Estados Unidos que alguns condomínios, pelo menos aqueles que eu já frequentei aqui em Porto Alegre, litoral norte gaúcho, né? Só para não só passar batido, 4h25 da tarde. Ó, eu vou dar um testemunho para vocês, mas eu não me responsabilizo. Eu não me responsabilizo. Bons ouvidos para isso. Eu tenho falado ultimamente, nos últimos 3, 4 dias principalmente, sobre esse estupro que os postos de gasolina estão nos proporcionando todos os dias, né? Assalto à mão armada, roubo. Escolha a palavra que tu preferia aí e tal. Vou parar aqui na direita que só quero mijar, meu bruxo. Daí tu faz a tua manobra, tá? Se combinar direitinho, todo mundo transa. Mas cheguei aqui no posto VIP agora aqui da... Não consegui nem achar nenhuma coisa que prestasse pra fazer desde lá da agronomia. E tá 5,69 a gasolina. Repito, tá 5,69 a gasolina. Tá mais baixo que antes quando começou a subir. Por causa dessa guerra aqui. Porém, eu já ouvi falar desse posto aqui. Tá? Então tire suas conclusões. Como eu falei no início desse shake, eu não me responsabilizo. Mas está 5,69 a gasolina comum aqui no posto VIP da Bento Gonçalves. Eu vim trazer o Vinícius aqui no Hotel Expresso que fica na Garibaldi, esquina com a saída da elevada da Conceição, Largo Vespasiano do Júlio Vepo, né? Aqui à esquerda, aqui, ó. Rodoviária aqui na frente, ó. Rodoviária aqui na frente. Ele veio aqui pro Hotel Express. Eu vim ali pelo túnel, né? E aí, quando eu passei, quando parei na sinaleira para acessar aqui onde estou agora, essa parte aqui, saindo do túnel, você ainda pode parar por aqui mesmo, meu amigo, não para não ter que dar toda a volta, porque o acesso daquele hotel lá é pela Garibaldi, né? Eu falei para ele assim, ó, cara, é proibido aqui, ó, parar de estacionar toda a quadra. Ele respondeu, sabe o que ele respondeu? Exatamente. Todos param. Sabe que eu fico até meio assim de falar que tá bom? Por 2 motivos. Primeiro, porque o estagiário sempre escuta quando eu digo que tá bom. Ele sempre escuta e daí dá um jeito de me incomodar, de me fuder, né? E outro motivo que eu tenho receio de falar que tá bom é que eu sei que tem muitos que estão aqui me assistindo que preferem que eu diga que tá uma merda, que preferem que eu passe raiva, que preferem que eu dê maçaneta, que estão aqui pra talvez descontar as suas ansiedades também, assim como eu faço literalmente em todos os vídeos, né? Mas eu preciso dizer, hoje tá uma delícia. E que o estagiário não me escute, né? E pra ti que quer que eu diga que tá ruim, que tá uma merda, né? Sim, tem dias que o negócio funciona. Tem dias que o negócio funciona, que dá certo. Que tu entra num túnel, que as coisas acontecem. E tem dias que não. O importante... Eu achei que fosse o Ronaldinho dando pisca pra um lado e entrando pro outro. Essa aqui é a Clemenciano Barnassi, que vou pegar mais uma corridinha no hospital, provavelmente, né? É, Hospital Santa Ana, exatamente. Pegar o Diogo para levar lá pro Bom Carlos Gomes, Avenida Carlos Gomes 707. Pra ti, então, que procura raiva nesse canal, tem dias que o negócio dá certo também. E hoje é um dia deles, pelo menos até agora, 5:40 da tarde. 4, ó. 7h18 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, aqui no bairro São José, Vila João Pessoa, na verdade, 1º de setembro, quase esquina com a Firmina. Já foram 6, só durante essa viagem aqui, 6 viagens recusadas pro 4º distrito, e teve uma mais cedo, há uma coisa de meia hora atrás que eu recusei também. Detalhe, dessas 6 que eu recusei agora nessa viagem que eu vim com a moça para trazer aqui, pelo menos 3, pelo que eu prestei atenção ali, eram com paradas. Leitura que eu faço. Além do pessoal estar pedindo Comfort na São José para ir para 4º distrito, entenderam o que eu tô falando, né?
Estão pedindo comparada porque não estão conseguindo o carro. Leitura que eu faço, né? Posso estar completamente enganado. Deixa eu mostrar para vocês, aproveitar e fazer o agradecimento ao Mariston Fernandes e também chamar para o podcast amanhã às 19 horas com Cristiano Caie, motorista aplicativo, seguidor desse canal de merda, que insistiu para estar aqui, mandou várias mensagens, até que a gente conseguiu gravar, faço coisa de 2 semanas atrás. Foi muito legal a conversa dele, veio com o bonezinho do Packers, alusiva à NFL, ele sabe que eu gosto, né, que eu sou torcedor do Packers também. E foi muito legal a resenha, então deixo o convite para tu assistir amanhã às 19 amanhã, domingo, dia 15 de março, às 19 horas, podcast Sem Pauta e Sem Vergonha com o Cristiano Caie. E detalhe, uma coisa que me chama bastante atenção na nossa conversa, ele consegue separar grana para investimento, mesmo sendo mais uma, ó. Porque até que o valor, se tu for olhar, essa aqui não tem parada, pelo menos. 28,50. Sai, Guigo. 28,50, uma viagem de 18 minutos. Álvaro Chaves 350, Canto Bar, nem pensar. E o Cristiano consegue separar grana para investimento. E ele gosta de viajar também. Em janeiro, agora passado, ele estava no Bariloche com a esposa dele. E tudo com a grana dos aplicativos. Então fica a dica aí, assista o episódio com ele, foi bem legal. E o Mariston, que eu comecei essa conversa, que eu gravei também, na mesma época. O episódio do Mariston vai na próxima terça-feira. No dia do episódio ele me deu de presente esse Monster, eu agradeci pra ele e tal. Mas quem me acompanha sabe que eu não tomo energético. Não gosto de tomar energético. O efeito do energético pra mim é muito pior no pós do que o antes. Agora, se eu tomar agora, eu vou dar ele no meio. Vou picar a noite inteira, vou estourar a boca do balão. Mas amanhã eu não saio de casa pra trabalhar. Isso que acontece comigo, tá? Comigo, Daniel. Então eu evito ao máximo tomar energético. Já tomei muito no início, né? Muito no início. Eu não trabalhava assim, como muitos fazem. Pan-Americana, tá? Essa nós vamos. Show de bola. 28 pila também pra Pan-Americana. E hoje, deitar na geladeira, já tá 2, 3 semanas ali na rua do lado, ali por cima, coisa linda. Buscar 300 metros, Aida. Já tive na Pan-Americana hoje, por sinal. Eu não vou tomar agora, não vai ter estouro do Monster, que se vocês quiserem ver estouro do Monster, vão lá no perfil do Uber dos Guri, que ele faz isso todos os dias, né? O Rômulo, um abraço, Rômulo. E hoje eu vi na geladeira, assim, vamos colocar aqui na malinha, porque é o seguinte, vai que o movimento esteja bem em minha boca, e eu preciso, necessariamente eu preciso atingir minha meta hoje. Questão de necessidade mesmo, assim como buscar essa missão que o estagiário me ofereceu, 170 pila para 90 corridas. Só que são 7h20 agora e falta bem pouquinho para atingir minha meta. E eu vou mais um pouco de acordo com o limite do meu corpo. Então eu não vou tomar esse energético hoje, não vou deixar para uma outra oportunidade que eu achar que seja necessário também. Hoje eu vou deixar passar batido, vou salvar o meu dia de amanhã, digamos assim, né? Mas não que o dia não esteja pedindo o energético, né? Porque a demanda tá sensacional, tá tocando como se não houvesse amanhã. E para quem gosta de confusão, que é o 4º distrito, por exemplo, não tá faltando corrida. E daqui a pouco esse pessoal vai sair de lá também. Então desde cedo lá, e daqui a pouco eles vão sair de lá também. Então para quem gosta desse tipo de corrida, não vai faltar corrida, com certeza não, né? E a consequência é meta batida, dinheiro no bolso. Aida, cadê chegando aqui já? Cancela. Não é cancela o Waze aqui, não é corrida. 655. Tá, deve ser do lado direito, eu não tô enxergando porra nenhuma, até porque essa luz em cima de mim fica difícil. Olha, eu acho que eu tô desconfiado que 9h05 da noite, tô aqui no Menino Deus, acabei de finalizar mais uma corrida. Daí quando eu vinha vindo pra cá, eu me dei Parou, acho que agora parou. O cara não tem minutos. Hoje eu não tive minuto de sossego, pessoal. Hoje eu não tive minuto de sossego. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre uma situação que eu tô pensando. Quando eu vinha vindo com esse casal, que eu tô saindo da tristeza pra cá, aqui pro Menino Deus, eu fui ver alguma coisa ali das promoções, não sei o que e tal.
Eu vi que minha nota caiu para 4,94. Estava 4,95 hoje de tarde. Faz uns 3, 4 dias que caiu para 4,95. Estava em 4,95, caiu para 4,94. Tô nem aí para nota, só para deixar bem claro. O que me preocupa é os reportes e tal, né? Uma situação, embate, né? Embate com o passageiro. Qualquer coisa com o passageiro. Deu, que estranho, eu não tive nada hoje com o passageiro, nada. Aqueles que eu transportei. Nada. Todos perfeitos, todos de boas. A maioria levou nota 5, só para não passar batido, coisa que é raro aqui. A maioria levar nota 5, né? A maioria levou nota 5, o pessoal tá de boas, tá, vibe legal. Eu fiquei pensando, ou é uma Loureiro 1776, tá, é ali, né, no X aquele, do lado do Cavanhas, pegar no Praia de Belas. Não tive nenhum problema. Ou é alguma coisa mais antiga, algum passageiro que eu fiz outros dias aí e tal e me avaliou mal hoje. Pode ser, tá? Mas tiveram 2 situações de maçaneta, né? E daí eu fui ver os reportes. Tratamento rude, comunicação excessiva, comunicação difícil, ignorou meus pedidos e se recusou de ir até o destino. Nada disso aconteceu hoje. Principalmente ignorou ir até o destino. A única pessoa que, por exemplo, que pediu qualquer coisa fora do normal foi aquela senhora que eu levei lá no condomínio lá da Atmosfera e que eu entrei no condomínio, inclusive. E foi tudo de bom com ela, pelo menos, a não ser que ela seja muito, sei lá o quê, né? Mas foi tranquilo, eu entrei com ela, tudo certo, sabe? Tudo certo. E eu tô pensando, a moça que eu dei a maçaneta, que eu falei mais cedo, que ela tava com um enroladinho de salsicha, talvez seja a única pessoa que possa ter me avaliado mal hoje. Só que eu não fiz a corrida dela. Só que eu recebi a taxa. Porque eu esperei 2 minutos, ela não apareceu, e daí eu cancelei, e daí ela chegou. Daí eu fiquei pensando, será que o passageiro que eu não fiz a viagem consegue me avaliar? E ainda por cima me dar um reporte ali de dizer que eu tive tratamento rude, por exemplo? Se isso acontece, para mim é novidade. Eu sei que o passageiro consegue reportar uma situação para o aplicativo, né, de algum confronto, algum tipo de embate, mesmo que ele não tenha feito a corrida. Já aconteceu comigo, inclusive, uma senhora uma vez mandou um e-mail para Uber porque eu não quis levar o filho dela para a escola, um gurizinho pequenininho, né? Daí o culpado sou eu, né? Mas isso faz muito tempo, até comentei aqui na época e tal. Mas hoje, assim, ó, tipo, de fato não aconteceu nada com nenhum passageiro que eu transportei, nenhum, mas teve essa situação pontual dessa pessoa que eu não levei a corrida, né? Eu cancelei, inclusive, antes de ela chegar no meu carro. E teve essa situação agora, eu estava pensando a senhora do condomínio lá, porque eu falei para ela brincando entre aspas, né? Eu falei a verdade, talvez ela tenha entendido errado, né? Que é mais fácil entrar nos Estados Unidos que no condomínio lá. Mas ela até deu risada e tal, de boa. Ou ela é muito dissimulada, essa palavra que eu queria ter falado antes. Ou ela é muito dissimulada, que é um passageiro, tô chegando aqui já, Karine. Ou ela é muito dissimulada e me avaliou mal, ainda por cima disso que eu fiz comunicação excessiva, mas eu levei ela até o destino, que seria o salão de festa do condomínio. Sei lá, talvez nós nunca saberemos. Cadê a Karine? Puta que pariu, só no nosso. Ah, que dor que dá de parar essa música, né? Starway to Heaven. Eu tô indo pro meu paraíso, a fofa do sol. Feliz da vida, dando risada e cantando pneu, às 10h18 da noite. Chega por hoje, pessoal, chega por hoje. Passei o dia inteiro sem ter um minuto de sossego, daí quando parou de tocar, eu disse, não é pra isso que eu vivo, não hoje, pelo menos. Hoje não vamos ficar esperando tocar. Ah, não vamos. Direcionei e peguei talvez a melhor relação de corrida. Não foi a melhor relação, com certeza não. Mais uma bela de uma corrida pro X. 37 pilas lá do centro aqui pra Vila Nova, 15 km no X, sem dinâmica. Ou se tinha era 1-2, porque foi isso que foi o dia inteiro, na verdade. Em relação ao que aparece ali, né? Ao que aparece ali. Ao que o cara se dá o trabalho de tentar nos ludibriar. Mas no mais, dia sensacional. Dia delicioso. Demanda altíssima.
E sabe quantas vezes eu fui no St. Patrick's lá no 4º distrito? Eu não fui. Eu não fui nenhuma, graças a Deus. Graças a Deus não. Só não fui porque eu recusei um monte de corrida pra lá, né? Já é o Jonathan, né, Jonathan? Jonathan mandou mensagem 3 vezes hoje. Ele viu a história que eu coloquei no Insta, falando pra passar longe, né? Daí, eu tô aqui, trouxe 3 moças, não sei o que, tá tranquilo. Beleza, deixei pra ti. Depois, mais 2 vezes ele disse que foi lá, mas aí uma das vezes ele disse, a Farrapos parou. Eu disse, tá, uma hora ia ter que parar, né? Parou no sentido de tranqueira, né? Uma hora ia ter que parar. Mas enfim, esses eventos assim são sempre interessantes porque eles movimentam a cidade, né? A minha estratégia que eu uso é passar longe deles. Sabendo que eles existem, passar longe deles. E aproveitar o resto da cidade. Porque lá deve ter o quê? 20 mil pessoas? 30? Sei lá. Não sei se tudo isso. Mas a cidade tem 1 milhão de pessoas, né? 1,5 milhão de pessoas. Então tem muito mais gente fora do que dentro desses eventos. Então pra que tu vai te furnar lá dentro? Tem gente que gosta, né, Marcelo? Né, Marcelo Pizio? Adora fazer um plantãozinho no final do Beira-Rio, por exemplo. Mas eu entendo a estratégia dele. Ele mora em Novo Hamburgo. Então para ele é interessante ficar esperando às vezes meia hora uma corrida. Daí sempre quando vem gorda, né? Porque ninguém quer ir para Novo Hamburgo depois de um jogo de futebol. Ou tô errado aí. A não ser que tu more lá, né? A não ser que tu more lá, que é o caso do Marcelo. Um abraço, Marcelo Pizzi. Mas inscrito membro, inclusive, aqui do canal Diário de Uber. Dito tudo isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a hashtag para te deixar no final deixar no comentário, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag não teve chopp verde. Repito, hashtag não teve chopp verde. Amanhã, então, lembrando mais uma vez, às 19 horas, episódio do podcast com o Cristiano Caê. E nos vemos novamente aqui nesse mesmo canal na segunda-feira. Então, um beijo na bunda e até segunda.